Agora, vamos falar de um assunto muito importante. Dizer para você que, em média, 265 brasileiros são internados diariamente no Sistema Único de Saúde devido a complicações graves relacionadas ao câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. Esse número foi identificado ao longo de 2022 e, como a gente falou aqui no começo, atingiu o maior patamar da década, segundo o levantamento aí da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que faz parte da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Por isso foi desenvolvida essa campanha, que é a campanha Março Azul, que tem o objetivo justamente de conscientizar a população para a importância de exames preventivos da doença. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como eu disse, tão importante, tão sério, a gente vai conversar aqui com a doutora Simone Machado, que é gastroenterologista, já esteve aqui com a gente. Eu falo que você fala de um jeito muito didático e por isso a gente acha muito bacana trazê-la aqui para falar desses assuntos tão importantes. Tudo bom, doutora Simone? Tudo bom. Bom dia. Muito oportuno, porque realmente o março azul marinho, né? Essa cor que, na verdade, representa vida, é para falar da vida plena, que é ter saúde, que significa prevenção, né? Esse ano foi muito chamativo para a população como um todo, porque personalidades da mídia geral apareceram com esse diagnóstico, né? Pessoas como, por exemplo, a Simone, não só de faixa etária maior, como o Pelé, o Roberto Dinamite, surgiram na mídia com esse diagnóstico. Preta Gil também. Preta Gil também. Recente, né? Então, a gente vê que tem uma faixa etária variável, atinge ambos os sexos, não tem um sexo preferencial, né? E é um diagnóstico tido como o segundo maior dentro das causas de câncer no Brasil. E realmente esses números que foram publicados pelo Instituto Nacional de Câncer esse ano, fala do número de 45 mil casos novos por ano na população brasileira. Então, é muito oportuna essa campanha pela Sociedade Brasileira de Endoscopia, Gastro e Coloproc para falar dessa prevenção, que vai conscientizar, né, quais são esses grupos de risco, quando é que você deve se preocupar de fazer sua prevenção, porque aí você tem a chance de dar um diagnóstico precoce. A gente falou no começo um número que chamou a atenção, que é o número de pessoas internadas por dia, já em um estado meio que já, a doença já ali, né, com sintomas. Sim. Por que demora para se ter esse diagnóstico, doutora? É um exame que não é muito pedido, que não está na rotina de check-up das pessoas? Olha, a demora que a gente pode falar assim, existe uma variação de sintomas, que pode ser desde não ter sintoma nenhum, e aí você tem que estar alerta como? Eu tenho um familiar, tipo a mãe e o pai, que diagnosticou de câncer. Então, mesmo que eu não tenha sintoma nenhum, eu devo procurar um especialista para fazer a minha prevenção. Hoje o protocolo diz que a primeira você deverá fazer aos 45 anos, se não tem histórico nenhum. Se você tem esse histórico, é uma irmã, é o pai, é a mãe, em qualquer idade poderá ser feito. Que basicamente você pode fazer a pesquisa através de quê? A pesquisa de sangue oculto nas fezes, que você não visualiza, mas você pode já estar perdendo sangue, ou a colonoscopia, que é uma endoscopia que você vai fazer a visualização interna, a procura dos pólios, que poderia ser o início de tudo isso, que normalmente não dão sintomas, eles não aparecem em tomografia, não aparecem em ultrassom. Então, existe um contexto, isso é interessante a gente falar daqui, que câncer de intestino, como são vários outros tipos de câncer, está se relacionando muito ao cuidar, o seu cuidar com você mesmo, a qualidade de vida como um todo. E aí a gente vê o quê? Quem são os mais frequentes que a gente encontra? Paciente acima do peso, que isso implica que estão fazendo uso de comidas que não são saudáveis. Gorduras saturadas, enlatados, aquela fuligem do churrasco tão gostoso, prazeroso, que queima a carne, hoje já está sendo implicado. E a gente vai acumulando esses hábitos ao longo do tempo e pode uma hora aparecer sintomas ou não. Sintoma, por exemplo, você tem um hábito intestinal que é um reloginho, que você vai todo dia ao banheiro na hora exata. Aí você começa a ver que há mudança. Olha, hoje agora eu estou indo mais vezes, o cocô está amolecendo, ou inclusive visualizando sangue, são sinais de alerta. Se eu já sou uma paciente oncológica do tipo, eu tive um câncer de mama, câncer de útero de ovário, eu tenho que procurar a minha prevenção, que seria isso, o proctologista, o gastro,
para fazer esses exames e chegar até nessa colonoscopia, que é a pesquisa de pólipo, que a depender do tipo, gera uma vigilância a seguir para justamente prevenir. Então, fumantes, bebida inveterada estariam nesse grupo de risco. Se eu estou relativamente bem e começo a perder peso com a causa que eu não encontro, eu não estou fazendo nenhuma dieta, eu devo procurar, porque pode ser a primeira manifestação e nem alteração do intestino ainda. Como a senhora falou, então é interessante a gente usar o conhecimento a favor da gente, né? Mas como a senhora falou, ele pode também não apresentar nenhum sintomas, o que é ainda pior, né? Porque a pessoa não imagina que pode estar na urgência médica você pode chegar com o abdômen agudo, porque ele já vai crescendo, aí quando ele obstrui a luz, você para e prende os gases, você tem que ir para o hospital, barriga fica distendida, eu começo a vomitar, e isso é o extremo da história, que a importância da prevenção é a gente diagnosticar precocemente, porque a maioria vai ter cura. Exato. As pessoas hoje, o acesso, você pode perguntar por que demora. O Brasil, por ser uma população continental, às vezes o acesso ainda não é fácil em relação à saúde pública, por exemplo. A colonoscopia ela já não dá essa cobertura como tem, mas existe. Inclusive agora, nesta campanha atual, nós vamos ter também um mutirão no HU no dia 25, de pessoas que já estão inscritas num programa preventivo de colonoscopia, que estariam dentro desses grupos que a gente citou. O paciente está a partir de 45 anos, que tem histórico na família, que já teve um câncer ou que tem algum sintoma, que é esse sangue oculto nas fezes, ou sangramento visível, né? Tá certo, doutora. A gente sabe que, como em qualquer doença, né, a descoberta precoce é a melhor forma, né, de combatê-la, né, são maiores as chances, mas o câncer de intestino, ele tem uma alta letalidade, só para a gente encerrar, doutora? Depende do grau que ele se encontra na ocasião do diagnóstico, mas é um câncer fácil de tratar. Quando a gente fala de facilidade, é que responde fácil aos químicos, terápicos, radioterapia, e agora tem uma classe nova de medicamentos que são os imunos biológicos, que é parecido com a vacina, e que o médico, o especialista, vai saber escolher a partir do momento que você chega e esse diagnóstico é feito e estadiado, né? Tá certo, que doutora. Hoje todo mundo tem essa noção de que uma biópsia, nem sempre uma biópsia vai implicar num câncer, mas ela pode falar de um pré-câncer, que eu tenho que repetir mais vezes e tenho que ter a atitude de procurar um médico. Tá bom, doutora Simone, a gente agradece mais uma vez a sua participação. A gente sabe que essas campanhas são importantes porque se levanta a discussão, mas são cuidados que você tem que colocar na sua rotina, não é só durante o mês da campanha não, que é o Março Azul Marinho, né? Mas que você tem que colocar aí no seu dia a dia, né? Fazer os seus check-ups, seus exames todos os anos e estar sempre de olho na sua saúde. Obrigada, doutora Simone. Obrigada a vocês. A gente Bom espera dia. recebê-la aqui outras vezes. Obrigada pela sua participação.